Bom, é o seguinte, não saber o que estudar e muito menos por onde começar vai fazer você atrasar os seus estudos, mas esse não é o maior problema de todos. O problema mesmo é você desistir da área da programação porque você não consegue ver resultados. Então nesse vídeo eu separei 3 dicas muito simples para você poder implementar a partir de hoje, sempre que você for estudar programação. São dicas simples para você poder aplicar nos seus estudos, e essa dica quem me passou foi um professor lá no ensino médio, não tem nada a ver com programação, mas ele simplesmente viu que a turma que ele estava dando aula ali estava simplesmente atrasado nos estudos. É como se o pessoal não aprendesse, e não tem nada a ver com bagunça, não tem nada a ver com aquelas turmas que não tá aí com nada. O pessoal realmente estava preocupado em querer aprender, mas chegava na hora da prova, na hora da prática ali, e realmente não tinha resultado. Então esse professor passou essas 3 dicas simples que eu levei para minha vida e eu implementei na hora de estudar programação, e com certeza me deu resultado. Bora lá então? Bom, a primeira dica é você conhecer o caminho e a jornada do que você vai ter que estudar. Então, toda área, alguém já desbravou, vamos dizer assim. Alguém já foi lá e estudou os princípios, já passou por aquele caminho e sabe quais são o caminho que você vai ter que seguir. Então procure na área que você vai estar estudando, se é programação, se é desenvolvimento de aplicativos, independente da área que seja, a área que você vai estudar, alguém já desbravou. Então, no setor de TI, existe um conceito chamado de roadmap. O roadmap é o caminho das pedras, é basicamente o passo a passo de uma tecnologia que você for aprender. Então, por exemplo, se você está querendo aprender a linguagem Java, existe um roadmap dedicado para a linguagem Java. É só você jogar no Google aí, roadmap linguagem Java, que vai aparecer sites onde vai mostrar para você exatamente o caminho que você deve percorrer. Ali, se você seguir exatamente aquele caminho que está escrito ali, o passo a passo das tecnologias que você deve implementar, com certeza você vai aprender. Basicamente isso daí é como se fosse uma espécie de metodologia de estudo. Quando você segue aquele passo a passo ali, que é indicado por quem já estudou a linguagem Java, por quem estuda programação, por exemplo, ali, você consegue ter resultado. Então essa é uma dica muito valiosa para que você aprenda qualquer tipo de tecnologia. O roadmap, ou o caminho da trilha que você deve seguir, é basicamente um passo a passo das tecnologias, dos assuntos, dos temas que você deve aprender, e você não deve sair fora daquilo ali, principalmente se você for autodidata. Isso vai te ajudar bastante. E lembrando, né, que quando você conhece antecipadamente aquilo que você vai aprender através de um roadmap, através desses tipos de tópicos de assunto, você condiciona a sua mente a entender melhor aquele assunto. Então é bem bacana, é uma dica de ouro para você, a partir de hoje, começar a organizar os seus estudos através aí do roadmap. E isso já nos leva para a dica número 2, que é a técnica Pomodoro. A técnica Pomodoro basicamente é para você não procrastinar. Essa técnica tem me ajudado bastante, porque não adianta nada eu colocar ali na minha agenda do Google, no Google Calendar ali, por exemplo, ou qualquer agenda que seja, para eu poder seguir um cronograma ali de horários bem estipulados, bem rigoroso, se eu não executo aquele cronograma, se eu fico procrastinando para poder executar aquelas atividades. E foi aí que o professor, lá na época do ensino fundamental, na época do colégio ali, passou para nós essa técnica do Pomodoro. A técnica Pomodoro, ela consiste no seguinte: você vai criar 4 blocos de estudo, que em cada um desses 4 blocos, cada bloco, né, no caso, você vai colocar 25 minutos de foco. Você vai ficar focado numa atividade, no estudo. No caso de estudar, você vai estudar por 25 minutos em cada um desses blocos. No intervalo entre um bloco e outro, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. Então você vai estudar 25 minutos focado, vai desligar o celular, vai desligar a notificação, vai avisar os seus pais ou as pessoas que moram com você que você está estudando, que você está focado naquela atividade ali e que você precisa desse tempo para você poder estudar. Nesse período que você está concentrado ali na atividade ou nos seus estudos ali de 25 minutos, você vai realmente ficar focado naquilo ali. Depois que passar os 25 minutos, você vai fazer uma pausa de 5 minutos. E você vai fazer isso mais 3 vezes. Então são 4 vezes que você vai estar estudando 25 minutos cada bloco de estudo, fazendo um intervalo entre um bloco e outro de 5 minutos. Depois que você fizer esses 4 blocos de estudos de 25 minutos, você vai fazer uma pausa maior, que é uma pausa de 15 a 30 minutos. Eu costumo tirar 30 minutos para mim poder realmente entrar nas redes sociais, para mim poder sair, fazer uma caminhada, para mim poder fazer qualquer outra coisa que não seja estudar. Então eu recomendo que você faça isso. Quando você for fazer os intervalos, até os de 5 minutos mesmo, não fique estudando, não vai assistir uma videoaula, um podcast sobre o assunto que você está estudando ali. Não, faz realmente uma pausa significativa mesmo, com outro tipo de atividade que não vai recrutar sua mente para você poder ficar estudando ali, entendeu? Vai andar, vai conversar com alguém, faça realmente um intervalo significativo. Então
Então essa técnica do Pomodoro realmente te ajuda a não procrastinar. E outra, existem aplicativos para você poder instalar no seu computador, na loja da Microsoft Store, por exemplo, que você pode estar usando aqueles aplicativos Pomodoro, ou você pode estar utilizando também no seu celular, mas o celular você toma bastante cuidado, porque igual eu falei, o ideal do celular é você descartar ele, principalmente no período que você está estudando, porque celular, infelizmente, ele vai tirar a sua concentração ali, tá? E uma dica valiosa é, lógico, se inscreva em canais como esse daqui, que vai te passar dicas sobre programação, não só dica de programação, mas também aqui nós temos aulas de programação, é só você conferir o cardzinho aqui acima, que eu sempre deixo aulas sobre linguagem Java, sobre como criar aplicativos, você vai estar conferindo aqui. E aqui na descrição também tem links de cursos e treinamentos para você poder estar estudando, utilizando essas dicas aqui, porque a partir de hoje você realmente vai conseguir estudar com as dicas que eu estou passando para você aqui. E a terceira dica é a técnica Feynman. A técnica Feynman tem me ajudado bastante a fixar o meu conhecimento. Então, por exemplo, se eu já conheço o caminho daquilo que eu vou estudar, utilizando a dica número 1 que eu passei aqui no vídeo, se eu já utilizo a técnica número 2, que é a técnica do Pomodoro, para eu poder não procrastinar, eu já sei que eu vou fazer um intervalo ali, né, de estudo, tudo certinho, beleza. Só que como é que eu vou garantir que eu vou fixar aquele conhecimento? Na área da programação, existe muito esse conceito, esse medo de quem estuda, de estar aprendendo alguma coisa, só que por algum motivo a pessoa acha, ou ela realmente não consegue reter aquela informação. O código, na hora de escrever o código, ela quer aprender de um jeito que ela não precise ficar consultando. Então é na técnica Feynman que você vai consolidar esse conhecimento aí de uma vez por todas. Então o que é a técnica Feynman? A técnica Feynman nada mais é do que você ensinar de uma maneira simplificada para uma pessoa que quer aprender sobre aquele assunto. Então a ideia é que você ensine essa pessoa de uma maneira mais simplificada possível. Então você vai pegar um assunto que você aprendeu, que você está dominando ali, e você vai explicar para uma pessoa que está tendo dificuldade naquele assunto. E você vai ensinar com as suas palavras. A partir da hora que você consiga ensinar essa outra pessoa, e essa outra pessoa realmente entenda, ela realmente fale para você assim, caramba, eu não estava entendendo esse assunto e através da sua explicação eu entendi, isso significa que você que está emitindo a informação realmente dominou o assunto, porque você está simplificando. E quando eu falo de simplificar, é simplificar mesmo. É como se você estivesse explicando para uma pessoa muito leiga, uma pessoa que realmente não entende daquele assunto ali. A ideia é você deixar o mais simples possível aquele assunto que você está explicando para outra pessoa ali. Eu utilizo essa técnica desde a época da faculdade e eu utilizo essa técnica aqui no meu canal, por exemplo. Esse vídeo que você está assistindo, que eu fiz, é justamente para poder passar esses 3 pontos que eu utilizo no meu aprendizado. Então, eu estou passando para você algo que eu realmente utilizo nos meus estudos e eu estou realmente mostrando para você que eu domino esse assunto porque eu estou explicando o passo a passo para você poder aplicar 3 dicas simples de como aprender programação de uma maneira efetiva, utilizando essas 3 dicas aí. Então, utilize a técnica Feynman para poder ensinar, porque ensinar é aprender 2 vezes. Se essas dicas te ajudaram, se inscreva no canal e clica nesse vídeo aqui, ó, onde eu vou te ensinar sobre a linguagem Java. Tá tendo um curso gratuito aqui no canal, é só você clicar aqui que eu te vejo lá em alguns instantes. Beleza? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.